aí, gente, tudo tranquilo? Voltando agora para falar de literatura, vamos tentar terminar essa parte introdutória com calma, não é difícil, verifica que de repente pode aparecer na sua prova. Meu nome é Alexandre Pita e eu já apareci aqui para falar para você aquela ideia básica da introdução de texto literário versus texto não literário. Lembra bem que eu já falei de denotação, que é o sentido real, o sentido de dicionário, né? Denotativo, e a conotativa, que seria da criatividade, C de conotação, C de criatividade. Depois eu vim aqui para falar com você a respeito da diferença de verso e estrofe, isso aí é uma coisa tranquila. E agora nós vamos trabalhar uma coisa, metrificação. Aprenda um detalhe, se você quer ser poeta, e graças a Deus nós hoje aqui no Brasil estamos precisando de bons poetas, há vários bons poetas, mas a gente precisa de mais, perfeito? Para soltar essa emoção, por gentileza, tente, arrisque ser poeta, porque vale a pena soltar essa emoção, tanto de alegria como de tristeza, tanto de raiva como de amor e assim por diante. Mas agora nós vamos fazer metrificação. A metrificação é a contagem de sílabas que cada verso possui. Hoje, definitivamente, não há necessidade nenhuma de você fazer isso. Porém, houve uma época em que se considerava que para você ser considerado um poeta, para ser valoroso essa tua denominação de poeta, você tinha que fazer o verso tudo metrificado. Eu fico imaginando Camões, quando escreveu os Lusíadas, ele escreveu tudo metrificado, tudo rimado, né? Tudo com decassílabo. O negócio é pesado. Vamos dar uma olhada aqui nessa brincadeira de metrificação. Bom, metrificação, como eu já falei, é a técnica para se medir um verso. Metro, metrificação, né? Transformar, como se a gente fosse colocar uma régua mesmo na palavra. Bom, então você imagina que aqui tem umas palavras, se você quiser dar uma lida. Perfeito? Faz de conta que isso é um verso, não é? Mas não importa. Você vai pegar e vai separar silabicamente, de acordo com a gramática, sem furar nenhuma regra da gramática, você vai metrificar. Tá certo? Então essa é a primeira obrigação. Eu vou fazer a separação silábica do verso. Já já vou te mostrar. Você pode pegar qualquer poema. Não esqueça, quando você pega poeta do modernismo, por exemplo, é provável que um verso tenha um tamanho e outro verso tenha outro tamanho. Não tem problema. Você vai encontrar alguns autores do romantismo fazendo isso também. Mas se você pegar aquela literatura mais clássica, daqui a pouco você vai ver, vai ter aula de barroco, de arcadismo, uma parte do romantismo, o parnasianismo, o simbolismo e alguns autores do modernismo, eles fazem questão sim de metrificar. Contagem da separação de sílabas dentro do verso. A segunda coisa é o seguinte, o verso vai ter que terminar, que a gente faz rima, aquela coisa toda. Essa última palavra que vai aparecer no verso, ela tem uma sílaba tônica. Qualquer coisa, não esquece de dar uma conferida na aula da Mara a respeito de sílaba tônica, mas eu vou falar também aqui. Então, cada palavra tem, se ela tem uma sílaba, duas sílabas, três sílabas, cada palavra tem uma sílaba forte que a gente chama tecnicamente de tônica. Você só vai contar nessa metrificação até a última sílaba tônica. Já já você vai ver. E a terceira coisa, que seria o diferencial, para não parecer que é gramática, verificar se eu consigo fazer uma elisão. O que é elisão? Você está vendo que aqui tem um monte de palavrinhas, certo? Você está vendo aqui, ó, a palavra técnica terminou com a letra A, que é uma vogal. A palavra para, que está aqui do lado, começou com uma consoante, então não pode fazer elisão. Continua, tá, até você encontrar alguma palavra que termine com vogal, por exemplo, a palavra cada, que eu estou vendo aqui, ela termina com a vogal A, e o começa com a vogal. Então o que acontece? Quando você tem duas vogais, você vai juntar e conta como se fosse uma sílaba. Quer ver como é que fica? Aqui eu peguei um poema da época do parnasianismo, de Olavo Bilac. Nessa época, o parnasianismo simbolismo também, depois, o parnasianismo do Olavo Bilac que está aqui, eles são muito rigorosos com relação a essa estrutura de rima. Tanto que eles são tão rigorosos, que eles até passam por uma coisa mais chata. Tanto também que Manuel Bandeira lá na frente, no modernismo, vai lá e critica esse excesso de rigor que tem, né, nos poemas chamados Sapos. Olha aí, ó. Longe do estéreo turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Esse aqui é uma estrofe. Eu vou metrificar os primeiros versos, depois se quiser dar uma notada, né? Não esquece que o pessoal do parnasianismo faz umas técnicas mais reforçadas. Tá vendo ali o primeiro verso? Longe do estéreo turbilhão da rua. Não esqueça, se eu estiver indo com rapidez, você dá uma parada. Mas eu vou separar agora
gramaticalmente, cada uma, como se fosse uma grandona palavra, como se a gente juntasse tudo, a gente vai lá e separa. Olha aí, essa é a separação dessa palavra. Só uma curiosidade, vamos dar uma contada, quantas sílabas gramaticais tem esse primeiro verso? Tem 12, né? Rua é a última palavra. Tudo bem? Então a primeira obrigação, lembra que eu falei que são 3 ordens? A primeira obrigação está feita. Eu separei, como se fosse uma grandona palavra, todas as, né, palavras em forma de sílabas. Longe do estéreo turbilhão da rua. Beleza? Aí eu vou lá para a palavra rua e verifico qual é a sílaba mais forte. Quando você fala rua, aqui, ó, quando você fala a palavra rua, qual é a mais forte? O ru ou a? Você vai fazer revisão, vai lá, rua. Você não fala rua, eu vou para rua. Você fala rua, o ru é mais forte. Então, se o ru é mais forte, eu conto até ele. Você viu que ali já desapareceu o número 12, que eram, né, 12 sílabas gramaticais. Então, o a não pode ser contado. Não importa a quantidade, não tem tamanho. Eu sei que a sílaba tônica é o ru, o a sobrou, eu não conto, é só oxítona. Beleza, aí agora eu tenho que olhar e verificar se dá para juntar duas vogais. O longe termina com E, mas o do começa com consoante, então não pode juntar. E o O termina com vogal e o estéreo começa com vogal. Então aqui eu já posso contar e aí eu vou arrumar. Você está vendo? Aqui tinha 3 e a sílaba 4, gramaticalmente falando. E agora, se você fizer dar uma olhada, aí ó, tem 10 sílabas esse primeiro verso. Perfeito? É assim que se faz a versificação. É interessante você lembrar que hoje não tem necessidade mais de fazer isso. Mas imagina naquela época que você tem que fazer, senão não é considerado um bom poeta. Conteúdo também é importante, mas o visual também tem. Olha para o segundo verso, depois eu vou mudar o poema. Isso dá para fazer em todos. Beneditino escreve no aconchego. Se você quiser dar uma pausa, dá uma pausa, porque eu vou continuar. A primeira coisa é, vamos contar, separar, ir até a palavra aconchego, que é a última palavra do meu segundo verso. Vou verificar que o che é a sílaba mais forte, a aconchego é a mais forte, o che. Conto até ela e vejo, dá para fazer uma elisão. Então aí, ó, Beneditino escreve no aconchego. Então eu fui até aquela sílaba lá, o che, então o go eu não vou contar mais. Aqui dá para fazer uma elisão e aqui dá para fazer outra, perfeito? E aí você verificou que na contagem de sílabas, olha lá o que vai acontecer, vai dar a mesma quantidade do verso anterior. Perfeito? Porque o go você não conta. Beleza? Essa é a técnica de se fazer uma versificação, a contagem de sílabas dentro dos versos. Beleza? Não esquece que de vez em quando alguns poetas eles engolem, né? Que eles são comedores de hiato. Então às vezes precisa fazer um ditongo virar hiato, às vezes precisa fazer um hiato virar ditongo. Como esse aqui é do parnasianismo, o parnasianismo é uma forma muito clássica, muito rígida, eu resolvi colocar aqui um poema do Vinícius de Moraes, que eu adoro, e é da segunda fase do modernismo, está teoricamente mais perto da gente, perfeito? Mas você vê, o camarada se mete a fazer um negócio, não importa se ele é um poeta moderno ou não, vamos fazer a mesma técnica. Olha lá, de repente do riso fez-se o pranto silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos palmadas fez-se o espanto. Né? Já foi o soneto de fidelidade, agora o soneto da separação, famosos sonetos do Vinícius. Primeiro, vamos contar, se quiser dar uma pausa, avisa, né? Dá uma pausa aí. Primeiro a gente conta a quantidade de versos, de sílabas que o primeiro verso tem. Tá vendo? Vou até a palavra pranto, aqui vamos contar de novo, perfeito? Vai dar mais ou menos, acho que isso aqui vai dar 13. Não, deu 12. Deu 12 sílabas gramaticais. Aí eu vou até a palavra pranto e pergunto para você qual é a sílaba mais forte de pranto, é o pran. Então o to já não está contando mais. A sílaba tônica é o pran, o to não conta. E vi que ali dá para fazer uma elisão. Sai todo mundo daí e arruma a brincadeira. Perfeito? 10 sílabas. Coincidiu, né? Decassílabo, quando tem 10 sílabas a gente chama de decassílabo. Silencioso e branco como a bruma. Se você quiser dar uma pausa, mas eu já vou separar aqui de novo. Silencioso e branco como a bruma. A gente já vai juntando por hábito. A palavra bruma tem qual sílaba tônica? Eu falo brumar ou bruma? O bru. Vai contar até o bru. Perfeito? Olha aqui. Já vai dar tudo. Vamos contar. Vai dar. Essa aqui que vai dar 13. Perfeito? Aí a gente vai
até a sílaba tônica o bru, o ma não conta, 13 sílabas vão pro beleléu, dá para fazer uma escansão aqui, perfeito? Dá para fazer uma outra escansão aqui, sai todo mundo e reconta como é que fica a brincadeira. Curiosamente, outro decassílabo, né? Um poema decassílabo. Normalmente, quando as pessoas se metem a fazer soneto, eles gostam de fazer decassílabo mesmo. Isso aí vem lá de 1434 com o Petrarca. Então, só uma curiosidade para a gente finalizar a brincadeira. Aqui são os nomes de cada um da contagem de sílabas poéticas ou literárias, se você preferir, né? Eu marquei aqui 3, só para a gente dar uma lembrada, que pentassílabo ou redondilha menor é uma época assim, quando você faz que só o poema tem 5 sílabas poéticas, tá certo? Cada um tem 5 sílabas poéticas, perfeito? Isso daí a gente vem lá da época do trovadorismo e o começo do humanismo, tá? São as escolas literárias associadas à literatura portuguesa. Logo em seguida eles já vão para a redondilha maior ou heptassílabo, que seriam com 7 sílabas poéticas. E aí chegou lá em 1434, o italiano resolveu fazer esse decassílabo, tanto que ele é chamado também de medida nova. Perfeito? Então cada um tem o seu nome, né? Do número 1 até o número 12, que seriam os alexandrinos do decassílabo. Beleza? Então era isso que eu queria falar sobre a versificação, a contagem de sílabas, né, que cada versinho pode ter. Normalmente hoje você vai encontrar, quando algum professor te pede, ele vai te pedir uma daquelas 3. 5 sílabas, heptassílabo, redondilha menor, 7 sílabas, heptassílabo, redondilha maior e o decassílabo, que quando tem 10. Beleza? 10, eu espero que você esteja entendendo a brincadeira e daqui a pouco eu volto só para finalizar com os tipos de verso que cada poesia tem. Abraço!